falar que Botafogo não disputa o título é uma questão... Eu quero saber do Carlos Eduardo Lino, porque na sexta-feira ele fez a simulação do GE e estava dando Botafogo campeão. Era o único na sexta-feira que ainda acreditava no Botafogo campeão. Eu vou abrir o programa de hoje perguntando, você ainda acredita que o time que hoje ocupa a sua pior colocação em todo o campeonato, terceiro, e na pontuação está muito vivo, você ainda acredita que esse time vai ser o campeão brasileiro de 2023? Carlos Eduardo Lino, boa tarde, bem-vindo, porque eu não acredito mais. Bem-vindo à seleção. Você acreditava? Muito. Opa. Eu tinha certeza que ele seria o campeão. Boa tarde. Não sexta. Ao longo do campeonato, cheguei só a fazer conta. Que dia que, e nas minhas contas era ontem. Em que momento você chegou à conclusão de que não ia? Ontem. Ontem para mim foi o fim. Então. Ontem foi o fim. Porque a sensação que a gente tem é de que enquanto houver uma gota, uma única gota de esperança de que o Botafogo consiga ser campeão, ele vai contrariar. O Grafa descrevia ainda há pouco uma cena para mim que eu acho que vai ilustrar bem esse comentário que eu vou fazer. O torcedor do Botafogo estava quase calado, ou pelo menos estava retraído o jogo inteiro. Claro que estava curtindo 1-0, mas estava ressabiado. Quando os jogadores pediram, essa descrição é do Grafa, vou me permitir pegar dele agora. Estava no estádio. Que estava no estádio, que comentou a partida, que acompanhou o clima. E quando o torcedor foi chamado pelos jogadores e começou a incentivar, quando caiu uma gota de novo de eu acredito, o Botafogo tomou um gol. A sensação que a gente tem é de que o Botafogo está disposto, já contrariava todo mundo quando liderava o campeonato, a ser campeão contrariando. Então, a partir de agora, eu deixo de acreditar também. Entro nessa fila, e não porque acredite que o Botafogo, a partir disso, possa conseguir alguma coisa, mas o meu é excesso de racionalidade. Eu sou o que o Nelson Rodrigues chamava de os idiotas da objetividade, e assumo isso com toda clareza, porque eu tento ver futebol e entender futebol. Quem olhasse para a tabela do campeonato, eu falei na sexta-feira sobre isso, ia chegar à conclusão de que era possível que o Palmeiras perdesse ponto para o Fortaleza. Perdeu? Era possível que o Botafogo vencesse o Santos e assumisse a liderança, e reassumisse a liderança do campeonato. E até os 90 minutos o Botafogo estava conseguindo. Então, não foi falta de racionalidade, não foi nenhum desvio de análise, era algo absolutamente possível. O Botafogo é que desafia a racionalidade. Perfeito. No primeiro turno que faz, irreal aquele turno, de 82,5%. E o segundo turno de time rebaixado, com a terceira pior campanha do segundo turno. Não basta entender de futebol, é preciso entender de Botafogo. E eu deixei claro com o que eu falei na sexta-feira que eu não entendo nada de Botafogo. Olha, eu ao longo do ano vi o Abel Ferreira várias vezes decretar o Botafogo campeão, que ninguém pegaria. Inclusive cheguei a ver uma entrevista pós-Boca, um repórter, não vou lembrar o nome do repórter, fez uma pergunta muito boa, lembrando uma fala do Abel que faria desse ano melhor do que no ano passado. Ele falou, já não vai ser, né, porque não vai ganhar o brasileiro, e ele tratou aquilo como fato consumado. Ao longo de todo o campeonato, conversando com as pessoas do Flamengo, o Flamengo foi tratando o brasileiro como um campeonato de vaga direta na Libertadores, inclusive todo o esforço para jogar em casa contra o Bragantino, no Maracanã, e não em Volta Redonda ou Brasília, era esse, adversário direto na briga por uma vaga na Libertadores. O Galo, então, nem se fala, né? O Galo é uma coisa... O Galo, ele é quase o Botafogo ao contrário, porque ele tem 69% de aproveitamento no retorno, ele é o melhor time do retorno. Mas ele não chega aos 82,5% que o Botafogo teve. E assim, ele teve um primeiro turno muito ruim, um segundo turno muito bom. Então ele é quase o Botafogo ao contrário, mas é que ninguém chega próximo do turno que fez o Botafogo. E no fim das contas, temos os times de quem a gente sempre espera algo, né? Palmeiras, Flamengo e Galo. No que era para ser o campeonato mais surpreendente da história, no fim das contas, a gente tem esse choque de previsibilidade com os times mais óbvios do nosso futebol, os times que ganharam todos os campeonatos. De 18 para cá foram vencidos 18 Palmeiras, 19 Flamengo, 20 Flamengo, 21 Galo, 22 Palmeiras. Esses times, mais fortemente, Palmeiras e Flamengo, são os times que hoje a gente enxerga e fala são os candidatos ao título, porque no Botafogo está difícil de acreditar. Eu vou deixar o Martim por último, porque eu vou pedir para ele repetir no ar o que ele falou aqui fora sobre como é que é encarar o Botafogo, que eu acho que faz todo sentido. Tudo bom, Grafa? Boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, André, Martim, Lina, amigas e amigos do Seleção. Eu ia botar até o Lina numa saia justa. Porque você falou agora que ninguém imaginava, todo mundo, a briga no campeonato no final do primeiro turno era para Libertadores, os 10 primeiros colocados, e os 10 últimos para sair da zona de rebaixamento. Eu acho que nunca houve na Série A um aproveitamento tão ruim como o do Botafogo. Acho que vai ser parâmetro daqui para frente. De um campeão de turno, você diz? Eu creio que o Paraná de 2020, que o Paraná cai... Não, de um campeão de turno. Não, de turno, mas uma comparação. O Paraná, que estava no G4 da Série B, pronto para subir, ele cai para a terceira divisão em 2021. Se eu não me engano. Eu não sei se os números são parecidos, talvez depois eu vou pesquisar aqui. É uma campanha de rebaixado. Rebaixado do Botafogo, mas nunca ninguém imaginou são que o 3 Botafogo... vitórias. Assim, ó, por que a gente não acredita no Botafogo mais? Porque ele precisa fazer para ser campeão aquilo que ele fez em todo o turno. Até aqui, 3 vitórias. O Botafogo só ganhou 3 jogos no turno até o momento. Então, por isso que o Abel acreditava que não seria, que o Botafogo acreditava que já era campeão, o Filipão, os outros clubes, o Flamengo acreditava, porque nunca houve isso. Agora o campeonato mostra uma coisa que é importante: lastro de time que compete todo ano, que chega todo ano. Você falou de Atlético, Flamengo e Palmeiras. Nos últimos anos eles vêm chegando.
E nesse momento a camisa pesa. Você ter lastro de decisão, não só em jogar finais, mas decidir campeonato, jogos importantes, jogos decisivos, está pesando. E o Botafogo não tinha isso nos últimos anos. O Bragantino não tem isso nos últimos anos. O Grêmio teve, antes de cair para a segunda divisão, não teve. Que a hora que precisou se impor no campeonato para vencer, para brigar pelo título, Botafogo, Grêmio e Bragantino não conseguiram se manter no topo. Bom ponto, hein? Bom ponto. Não sei se você fica confortável para repetir o que você falou do que parece o Botafogo, até para quem não é botafoguense nesse momento. A gente fica um pouco... Boa tarde, Grafa. Boa tarde. Tem uma curiosidade adicional antes disso. O Botafogo, de todos esses que estão lá em cima, foi o único que se dedicou inteiramente ao Campeonato Brasileiro. Todos os outros, em algum momento, olharam, o que tem quarta-feira aí? Tem uma Libertadores, tem uma Copa do Brasil, todo mundo... da Sula, né? Da Sul-Americana, Botafogo. Mas o Botafogo tratou a Sul-Americana como o plano B. O Botafogo não poupou no Brasileiro para jogar a Sul-Americana para valer, como fez o São Paulo, como fez o Corinthians em algum momento. Foi justamente o contrário. O Botafogo se dedicou. Exatamente, o Botafogo olhou para o Campeonato Brasileiro e falou, não, aqui o foco é esse aqui. Porque eu vi, tem uma discussão aí sobre o Fluminense contra o Palmeiras, que time vai botar, se vai prejudicar o Flamengo, não vai e tal. Todo mundo, em algum momento do ano, largou o Campeonato Brasileiro, menos o Botafogo.